Vamos ouvir o Cadu Santoro, diretor executivo de futebol do Bahia, que conversou com o Rafael Sibila. Primeiro importante, né, para o nosso segundo ano de projeto, já conseguir a classificação para uma fase de grupos da Libertadores, mais um grupo bastante complicado, com 3 equipes que já ganharam a Libertadores. A gente retorna depois de 35 anos, mas vamos trabalhar, vamos agora olhar direitinho logística, vamos organizar dentro do calendário para que a gente possa competir num nível mais alto. Quando a gente fala em logística, Salvador, Porto Alegre, foi a capital mais longe que podia ser, né? Mas em termos de conhecimento de adversário, encarar um time do futebol local, você considera que é vantagem ou desvantagem? Eu acho que pela história, pela tradição e pela qualidade da equipe do Inter é sempre uma desvantagem, né? Acho que um adversário, na minha opinião, que hoje joga um dos melhores níveis do futebol brasileiro. Então, competir contra uma equipe contra o Inter é sempre muito complicado. Agora, como que você imagina? É claro que a Libertadores já começou para o Bahia, teve essa fase de pré-Libertadores, mas agora ela começa, parece de verdade, podemos dizer assim. Como que você imagina a Arena Fonte Nova nesse primeiro jogo, numa fase de grupos, depois de tanto tempo? A gente sabe que é fundamental o apoio do nosso torcedor nesse momento, com esses jogos fora de casa que são complicadíssimos. A gente ter o apoio deles em casa vai ser muito importante. Então, a gente espera e tem certeza que o torcedor vai lotar a Arena Fonte Nova nesses jogos, vai trazer aquela atmosfera que é tradicional do torcedor do Bahia para que a gente possa conquistar pontos dentro de casa. E é uma edição especial da Libertadores? Eu fiz essa pergunta para o Marcelo Paz. Pela primeira vez, 2 times do Nordeste estão disputando a Libertadores, o Vitória está na Sul-Americana, são 5 times do Nordeste no Campeonato Brasileiro. É um momento especial que vive o futebol nordestino e principalmente olhando para essa Libertadores. Vai ser uma Libertadores especial? Sem dúvida, acho que 5 equipes na Série A já é algo histórico e que a gente torce para que continue. Isso mostra a organização dos clubes do Nordeste, uma mudança na cultura do futebol brasileiro e também as equipes disputando torneios internacionais, o Fortaleza que já vem disputando nos últimos anos. Acho que tudo isso fortalece o futebol nordestino e a gente torce para que isso se estenda para os próximos anos. Bom, agora, penúltimo grupo do Palmeiras, grupo G. Parte nessa Libertadores é o do Bahia, BBMP, como gosta de dizer a torcida do Tricolor. Muito bem-vindo, Cadu Santoro, diretor executivo de futebol do Bahia, gentilmente nos atendendo aqui na Cazé TV. Gente, o grupo F daquilo que você pensou. Nacional do Uruguai, o Inter e o Atlético Nacional, e aí cai o Bahia. Aí porque alguém pode perguntar, mas o Bahia com o time brasileiro? Pode, porque o Bahia veio da fase prévia, eliminou o Boston River, tinha essa possibilidade. Complicado, hein? Boa noite. Boa noite Marcelo, boa noite Igor, um abraço. Bastante complicado, né? Um grupo com 3 equipes que, com histórico de Libertadores, com tradição de Libertadores, já foram campeões. 3 campeões, né? Mas não tem o que escolher, a gente tem que se preparar e agora para poder começar isso já na primeira semana de abril, tentar competir no nível mais alto possível. O quanto tem um Rogério Ceni como treinador, que é um cara que dispensa comentários na Conmebol Libertadores, um Everton Ribeiro, que é um cara também de peso nessa competição, ajuda a um clube que é pioneiro na história do Brasil, lá atrás, na década de 60, como participante de Libertadores, mas que agora está voltando a viver esse momento 30 anos depois? Com certeza, o Rogério é uma pessoa que conhece a competição e foi muito importante nesse processo, principalmente de preparação para a La Paz, que a gente teve na segunda fase, né, da Copa da pré-Libertadores, onde a gente teve a possibilidade de mandar os nossos goleiros antes para se preparar, e isso foi uma visão dele, né? A gente tem o Bolívar, que é um clube parceiro, e essa visão do Rogério de entender que era importante a velocidade da bola. Então o Rogério é um cara que ele tem esse conhecimento da competição. Obviamente o Everton também, outros atletas, mas isso é fundamental na hora que a gente tem as conversas ali de planejamento. Final do Campeonato Baiano, 2-0 na ida, Lucas Arcanjo pegou pênalti, quase vira 3. Como é que vocês veem essa vantagem para o jogo da volta? A vantagem obviamente existe, mas a gente sabe que tem um segundo jogo na casa do adversário, que é sempre muito difícil de jogar. Trabalhar, seguir a semana, temos antes um jogo contra o CSA na Copa do Nordeste, que é líder do nosso grupo, a gente tem 2 jogos a menos, que é importante também porque pode nos trazer uma vantagem depois no mata-mata.
primeiro pensar no CSA na quarta-feira, depois, obviamente, trabalhar para o jogo do segundo jogo da final do Campeonato Baiano. 3 nordestinos aqui no evento da Conmebol no Paraguai, 2 na Libertadores, o Bahia e o Fortaleza, o Vitória na Sul-Americana, a força do futebol nordestino aparecendo. Agora, para quebrar esse clima que está muito sério para ser Cazé TV, Igor, só contar uma resenha de bastidor que é boa. Bavi, clássico histórico, gigantesco, os dirigentes estão aqui, né? O Cadu está aqui representando o Bahia, o Fábio Mota, presidente do Vitória do Colossal, também está presente aqui. Aí a torcida fica naquela rivalidade, mas os caras, claro, sentam na mesa, tem resenha de bastidor. Como é que é sentar com o rival, mas também tem a cordialidade, estão na mesma mesa, está tudo bem no Bavi, ali na resenha do jantar? Pior que, Marcelo, hoje o jogo acaba ontem e hoje, 5 da manhã, a gente estava no mesmo voo. A gente ainda teve o azar do nosso voo ser cancelado, a gente teve que ser remarcado. Viemos juntos no voo, eu, Felipe, o Maneca, que é o diretor de futebol, o Fábio. Obviamente que existe a rivalidade, ninguém quer perder, mas existe o respeito, a gente sabe que também as duas equipes competindo num nível alto é importante para o estado, para o desenvolvimento. Então, claro que a rivalidade, ninguém quer perder, mas existe sim uma boa relação. Ô Igor, eu sei que você quer falar aí, eu queria ser uma mosquinha para ver como é que foi essa resenha na mesa do jantar do Bavi, do Cadu, do Fábio Mota. Eu tava nesse voo aí, mas não consegui pescar nenhuma resenha, Igor. Pô, e olha que a tua orelha não chega a ser pequena não, né? Dá pra ter captado, né? Alguma coisa aí, o Marcelo Razão. Marcelo Razão. Mas, eu mando um abraço pro Cadu aí, né? Que saudade do Cadu, né? Que tá fazendo esse trabalho legal pra caramba aí no Bahia. Mas esse voo deve ter sido, cara, ainda mais difícil, porque foi um jogo polêmico, cara. Né? O primeiro jogo do Baiano, né, da decisão do Baiano foi polêmico. E aí, Cadu, a informação que a gente tem hoje é que o Vitória, né, enviou uma representação à Federação Baiana de Futebol, né, contrária à atitude da arbitragem, né, que estava na figura do Rafael Klein e do Rodrigo Nunes de Sá no VAR, da não expulsão do Everton Ribeiro. Né? O Bahia tem essa vantagem de 2-0. O lance foi no final do primeiro tempo do Everton Ribeiro, uma hora de discussão, ter sentado a cabeçada ali no Neres. A minha dúvida é para o jogo da volta agora, né? Porque existe pressão, né? A arbitragem é sempre um tema muito sensível em todo lugar, em todo estadual. Qual o posicionamento do Bahia, né? Obviamente está ligado em tudo que está acontecendo também. E a opinião sobre o lance, agora já toda a preparação para o próximo jogo. Olha, Marcelo, eu acho que, sim, infelizmente ainda existe sempre muita polêmica nos jogos. O Bahia foi a favor da arbitragem de fora, porque tinha tido também polêmica no último jogo do Bavi. Teve polêmica na final do ano passado, num lance no Jean Lucas, que também poderia ter sido expulso. Uma expulsão do Rezende no segundo jogo, que o árbitro, num lance, na minha opinião, interpretativo, de frente para o lance, não apitou nem a falta e o VAR chamou e depois expulsou, quando o jogo estava 1-1 e a gente estava melhor. Então, assim, sempre terão polêmicas. Obviamente que a gente sabe da seriedade da Federação Baiana, da CBF, em sempre tentar melhorar. Acho que a gente vem observando melhoras e tentar minimizar. Uma semana é uma equipe, a outra é a outra. Então, do mesmo jeito que a gente entende o movimento deles de se sentirem prejudicados de alguma forma, a gente também já se sentiu prejudicado no jogo passado do Bavi, na final do Baiano passado. Então, assim, se a gente for por esse lado, todos os jogos vão ter discussão de algum lado. Normal, polêmica de arbitragem, infelizmente, tem em todos os lugares e não é diferente agora nesses campeonatos estaduais. Cadu, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente na Cazé TV. Chama esse cara que está do teu lado para dar um recado final pro Igor aqui, por favor. Grande amigo do Igor, Felipe Costa. Você conhece esse cara aqui, Igor Rodrigues? Ai, que é isso? Posso falar aquilo que a gente combinou? Qual é? Qual é? Igor Rodrigues, está contigo essa resenha aqui. Felipe, abraço, amigo. Um beijo pra você, cara. Felipe Bom, lá que tá vou falar cuidando contigo. da comunicação lá do Bahia. Um abraço, hein, amigo. Aproveita o Paraguai, hein? Abraço. Cara, se eu contar... O negócio aqui tá bom, você tá vendo, né? Só...